Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para, como disse o nosso Renaud, levar até vocês o estudo de obras póstumas. E estamos no capítulo das manifestações dos espíritos, parágrafo 7º, da obsessão e da possessão. Estamos no item 58, nós já fizemos semana passada até mais ou menos a metade dele, vamos dar continuidade então. A leitura do item, Kardec nos diz o seguinte: antes de pretender, quem quer que seja, domar um mau espírito, precisa cuidar de domar-se a si mesmo. De todos os meios de adquirir-se força para chegar a isso, o mais eficiente é a vontade secundada pela prece, a prece do coração, entenda-se, e não a de palavras, das quais a boca participa mais do que o pensamento. Precisamos pedir ao nosso anjo guardião e aos bons espíritos que nos assistam na luta. Não basta, porém, lhes peçamos que afastem o espírito mau. Devemos lembrar-nos desta máxima: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, e rogar-lhes, sobretudo, a força que nos falta para vencermos os nossos maus pendores, que são, para nós, piores do que os maus espíritos, porquanto são esses pendores que os atraem, como a podridão atrai as aves de rapina. Orando também pelo espírito obsessor, retribuir-lhe-emos com o bem o mal que nos queira, e nos mostraremos melhores do que ele, e o que já é uma superioridade. Com perseverança, acaba-se as mais das vezes por induzi-lo à posse de melhores sentimentos e a transformá-lo de perseguidor em amigo grato. É muito interessante quando nós percebemos que muitas pessoas sofrem de obsessões gravíssimas, sofrem de perseguições de espíritos desencarnados e que atribuem a matéria ao corpo físico, ou então a outras pessoas encarnadas que estão fazendo mal para a gente. Aquele chamado trabalho, foi feito um trabalho para mim, etc. Nenhuma comida, nenhuma bebida faz nada em relação a nós. O que é feito é em relação ao pensamento. O pensamento é força criadora e força destruidora. Quando alguém vai lá, por exemplo, na encruzilhada, colocar um animal morto, um animal sacrificado, uma garrafa de cachaça, charuto, etc. e tal, e aqui não vai nenhuma crítica negativa a religião nenhuma, todos fazem o que entendem ser melhor, mas o que vai é a explicação do que acontece. Quando é feito o chamado despacho, o que ocorre é que a pessoa, quando vai despachar, ela tem no pensamento dela o que ela quer. Ela quer, por exemplo, hoje nós temos aqui o operador que é o Alex, nosso Alex Ferreira. E imagina que eu queira mal ao Alex. Eu pego, né? É mentira, Alex, não é verdade. É só um conto para demonstrar. Então, vamos dizer que eu queira mal ao Alex. Aí eu falo assim, eu vou lá na encruzilhada, arriar um despacho para poder o Alex sofrer isso, aquilo outro. O que acontece desde o momento que eu estou pensando, né, em atingir o Alex, o meu pensamento já está indo. E detalhe, ele está indo acompanhado por irmãos que provavelmente não gostam do Alex. E aí, esse meu pensamento é que vai chegar até o Alex. E aí, o Alex recebe isso ou não recebe isso? Depende dele. Depende da moral dele. Se ele estiver moralizado, se ele não for vingativo, não se irar, não se aborrecer com
coisas pequenas, etc. e tal, vai bater e vai voltar. É a chamada não pega, não é? Agora, se o Alex for vingativo, se ele tiver com o coração cheio de raiva, de ódio, de coisas ruins, o que acontece? Ele vai absorver aquele meu pensamento e o pensamento daquele espírito que está ali querendo fazer mal a ele. Então, o que Kardec está colocando aqui é que antes de pensarmos em fazermos com que o espírito mal se afaste, o obsessor se afaste, que nós devemos pensar em trabalhar em nós mesmos para nos moralizarmos, para nós sermos melhores, porque apenas somos obsidiados porque ainda guardamos sentimentos negativos dentro de nós. Não existe obsessão em espírito bom. Espírito bom não é obsidiado. Então, se nós ainda somos obsidiados, é porque nós estamos longe de sermos bons. Então, é nisso que nós temos que trabalhar, o nosso íntimo, os nossos pensamentos. Observarmos as nossas atitudes, as nossas palavras. Como é que eu estou reagindo àquelas pessoas que me querem mal? Será que eu ainda tenho pessoas que me querem mal? Olha, não vamos ser ingênuos, né? Jesus foi crucificado. Jesus, Espírito puro, que encarnou aqui entre nós, ele não tinha pecado. Diz Pedro lá em Atos dos Apóstolos. Aquele que padeceu na cruz não tinha pecado algum. Então, nós precisamos entender que ele também foi odiado. Mas por que Jesus foi odiado? Porque ele estava ali destruindo coisas que para muitos eram importantes. A exploração do povo, a exploração daqueles que criam na religião da época, naqueles líderes religiosos da época. Então eles viam que o seu negócio estava ameaçado porque Jesus estava ali falando abertamente. Assim como Paulo de Tarso, que foi muitas vezes maltratado e até quase morto porque estava abrindo os olhos das pessoas. Tem um momento em que Paulo de Tarso abre os olhos das pessoas em relação a uma médium vidente que era explorada por algumas pessoas, e essa vidência dela, que inclusive tinha uma questão de ver o futuro, de prever o futuro, o que Paulo fez foi simplesmente desmascarar aquela farsa toda. Ela tinha mediunidade? Tinha, mas era mediunidade que era utilizada por espíritos inferiores. Viam o futuro? Até poderiam ver alguma coisa, mas era deturpado. Então, nós temos que ver isso. Os espíritos superiores, eles não são obsidiados. Eles podem ser odiados, mas não são obsidiados. E são odiados por quem ainda não entendeu a mensagem do Cristo, não entendeu o propósito da doutrina espírita, não entendeu o porquê estamos aqui, para que estamos aqui. Pode até ter entendido o porquê, mas não para quê. O para quê é para evoluirmos, para sermos melhores. Nesse momento da transição planetária, né, em que nós estamos saindo de uma condição de provas e expiações, entrando numa condição de regeneração, onde o mal ele não vai prevalecer mais. Em provas e expiações, o mal ainda prevalece. Mas em regeneração, o bem prevalece sobre o mal. O mal não deixa de existir. Mas não é o mal pelo mal. É o mal pela ignorância. Pela incapacidade de produzir bem ainda. Mas não fazer o mal pelo mal. Nós vamos continuar fazendo mal, mas por ignorância, por falta de competência de fazer o bem ainda, né? Mas nós vamos, com certeza, evoluir para fazermos apenas o bem. Continuando aqui, o nosso Kardec diz o seguinte: em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios que a criatura faça por melhorar-se constituem os únicos meios de ela afastar os maus espíritos, que reconhece como seus senhores aqueles que praticam o bem, enquanto que as fórmulas lhes provocam o riso, do mesmo modo que a cólera e a impaciência os excitam. Precisa o perseguido cansá-los
demonstrando-se mais paciente do que eles. Isso é absolutamente fantástico. Kardec, eu não mencionei antes, fala da prece fervorosa pelo obsessor. Olha, imagina na condição que nós estamos, no adestramento que tivemos. Eu gosto de usar essa expressão, adestrar, porque nós fomos literalmente adestrados. Por exemplo, quando a gente chegava em casa e tinha apanhado na rua, muitos de nós eram mandados de volta. Vai lá e tira, vai às forra. Alex, vai às forra. E a gente aprendeu isso, nós tínhamos que nos vingar daqueles. Nós não poderíamos chegar em casa com aquela... eu apanhei na rua. E aí, o que você fez? Eu bati de novo. Tudo bem, aí sim. Não, eu não fiz nada. Não, volta lá e vai bater. E hoje a gente aprende com Jesus, com a doutrina espírita, que é exatamente o contrário. Jesus diz que nós não devemos dar essa resposta, responder o mal com o mal, e sim, ao contrário, responder o mal com o bem, fazer o bem a todos, e principalmente aqueles que nos fazem mal, porque eles vão entender que nós não estamos na mesma sintonia deles. Eles começam a perceber, através, como Kardec diz, da nossa paciência em continuar perseverando no bem. Nós ainda não somos bons, mas a gente já aprendeu que temos que fazer o bem, temos que andar no bem, temos que praticar o bem, temos que auxiliar as pessoas mais necessitadas. Então, através disso, esses obsessores começam a perceber que eles estão simplesmente, como se diz, dando murro em ponto de faca. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos apresentando o estudo de obras póstumas de nosso Allan Kardec, no capítulo que trata das manifestações dos espíritos, e hoje estamos no item 55 do parágrafo 7, que é da obsessão e da possessão. Como o item é um pouco longo, nós estamos dividindo em alguns programas e vamos dar continuidade então à leitura desse item. Diz Kardec: por vezes acontece que a subjugação avulta até ao ponto de paralisar a vontade do obsidiado, do qual nenhum concurso sério se pode esperar. Ou seja, Kardec está dizendo que aquele ser, aquele irmão que está subjugado, ele não tem a menor capacidade de auxiliar no processo da desobsessão. Ele está numa condição tão agarrada ao seu obsessor ou ao seu subjugador que não é a vontade dele que prevalece, sim do espírito que o está subjugando. É uma condição realmente muito severa, muito triste. Eu, particularmente, vi alguns casos de subjugação que chegaram até nós. Alguns conseguimos, sim, auxiliar no tratamento e fazer com que a pessoa conseguisse sair daquele transe tão forte, vencendo, então, aquela subjugação, vencendo aquela obsessão severa. Mas, em muitos casos, eu notei que não tínhamos condição de fazer. Muita gente acha que é mágica. Não, eu vou naquele centro ali, que aquele centro ali, ele tira o obsessor. Ninguém tira o obsessor. Como Kardec lembra, é o próprio que faz a parte principal, que é da moralização. Agora, quando existe a questão da subjugação, ele precisa de um auxílio externo, de um auxílio de terceiros. Então, o centro espírita, o passe, o trabalho na reunião mediúnica, que aqui abrimos um parênteses, sabemos que algumas casas têm reuniões mediúnicas abertas e, ao meu ver, conforme estudamos a codificação kardeciana, não é adequado que nós abramos as reuniões mediúnicas. Por quê? As pessoas, são vários porquês, hein? As pessoas não estão preparadas para participar de uma reunião mediúnica. Elas não têm a base. Se tiver a base, tem que ser preparadas
para participar de uma reunião mediúnica, que é algo assim muito profundo, muito severo. A reunião mediúnica, o espírito obsessor vai chegar lá com 1001 palavras em que nós vamos ficar, por vezes, desconfortáveis. Já vi reuniões mediúnicas em que o obsidiado participava e o obsessor agiu com tanta truculência que o resultado foi ruim. O obsidiado saiu de lá, simplesmente não quis mais voltar naquela reunião, foi embora. E aí a obsessão continuou. Ele provavelmente, não sei o que aconteceu, mas provavelmente teve que procurar uma outra casa que fazia o trabalho adequado. Então, o trabalho qual é? A pessoa precisa participar de reuniões doutrinárias, de estudo, palestras edificantes, que falem de moral, de como nós podemos nos moralizar, mostrar para a pessoa que ela pode. Olha, você está guardando rancor no seu coração, isso está fazendo mal a você, não é ao outro, não. Você pode odiar alguém, esse alguém talvez não esteja nem aí para você, mas você está se contaminando. Esse ódio, como diz André Luiz, é um punhal apontado para o teu peito. Então faz mal para você. Quantos espíritos chegaram lá, na nossa reunião mediúnica, e ele falando que odiava aquela pessoa a quem ela perseguia, e aí a nossa visão mediúnica, a minha não é nenhuma, mas temos irmãos que têm visões espirituais bem, vamos dizer assim, bem claras, e via normalmente o quê? Como se fosse um punhal enterrado no coração do perispírito, daquele espírito comunicante, e que sangrava o tempo todo. E ao dizermos para aquele espírito que estava mediunizando o médium, que ele tinha um punhal, e que esse punhal cravado no coração estava sangrando o tempo todo, ele começava a sofrer, chorar, sofrer, e tentava desviar, né, a nossa visão daquele ponto. E aí que nós mostrávamos para ele era: isso aí, meu irmão, é o ódio que você sente por essa pessoa. Enquanto você estiver nutrindo esse ódio, porque nós somos assim, além de nós odiarmos, nós nutrimos, porque a gente não pode deixar de odiar, não pode esfriar esse ódio, senão é um sinal de fraqueza. É a nossa vaidade, é a nossa prepotência, é o nosso orgulho, egoísmo, que está aí ditando para a gente como é que a gente deve agir. E aí a gente continua alimentando e alimentando esse ódio. Hoje, a inteligência e o raciocínio nos mostram que alimentar esse ódio faz isso. Faz com que nós mesmos sangremos, com que esse punhal seja não só enfiado dentro do nosso peito, mas que imagina ele mexendo dentro do nosso coração e dilacerando cada vez mais o nosso coração. Esse é o ódio que nós sentimos pelo outro. É assim que acontece. Então, aquele ser que está sendo tratado de uma subjugação, como Kardec está colocando aqui, ele precisa realmente passar pelas reuniões doutrinárias, os cultos, tomar o passe, sim, tomar a água magnetizada ou fluidificada, como queiram, e o seu nome ser levado para a reunião mediúnica, sem a participação do doente, do obsidiado, para que não haja problemas psicológicos com esse irmão. Então, o tratamento, e é um tratamento constante, tem que se fazer o culto no lar, e não é aquele culto de uma vez na semana, com horário marcado, não. É todo o dia, todos os dias, melhor dizendo, todos os dias, o máximo de vezes possível, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o horário que for. O culto não precisa de muitas coisas, o culto você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abre, lê, e comenta com outra pessoa se tiver, se não comenta em voz alta, faz uma análise, olha, é isso e tal, isso que eu entendi, né? Porque assim, não só os espíritos estarão ouvindo aquilo ali, não só o obsessor estará ouvindo, ou os obsessores estarão ouvindo, mas também nós mesmos estaremos ouvindo. Como Kardec diz aqui, a prece tem que ser a prece do coração, não a prece da boca. Como Jesus dizia,
vós me honrais com os lábios, mas o seu coração está apartado de mim. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar um monte de... ler, falar um monte de coisa e não sentir. A gente tem que sentir. O Gastão sempre falava para mim, quando ia gravar os programas, ou ao vivo, os programas Caminho do Senhor, nós devemos deixar o coração falar. Deixa o coração falar. Ou seja, o sentimento que nós devemos colocar em tudo que nós estivermos fazendo. A oração não é diferente, pelo contrário. Nós não podemos simplesmente abrir a boca, fazer uma prece decorada e tal. Não, nós precisamos sentir tudo aquilo que está sendo dito. Kardec continua. Aí, principalmente, é que a intervenção de terceiros se torna necessária quer por meio da prece, quer pela ação magnética, no caso da subjugação. Mas também a força dessa intervenção depende do ascendente moral que os interventores possam ter sobre os espíritos. Não adianta eu também querer conversar com o espírito. Antigamente chamava-se doutrinar os espíritos, e hoje nós percebemos que essa palavra não está muito correta, porque nós precisamos nos doutrinar ainda. Como é que vamos doutrinar um terceiro se eu não estou doutrinado, né? Então eu tenho que me doutrinar. O que nós usamos hoje em dia é atendimento fraterno a esses irmãos. Nós não temos o atendimento fraterno aos encarnados, que vão lá no centro e pedem um atendimento fraterno. Os desencarnados são iguaizinhos a nós, só que estão sem o corpo físico. Então eles também têm um atendimento fraterno. Chegam lá para o atendimento fraterno, e se nós não tivermos um mínimo de compromisso com a moral, aí eles vão se aproveitar disso para dizer que nós não temos moral para falar com eles de forma nenhuma. Continua Kardec. Se não valerem mais do que estes, ou seja, se os doutrinadores, aqueles que vão ter a intervenção, não valerem mais do que aqueles que são os espíritos obsessores, continua Kardec, improfícua será a ação que desenvolvam. A ação magnética, no caso, tem por efeito introduzir no fluido do obsidiado um fluido melhor e eliminar o do mau espírito. Ao operar, deve o magnetizador, que é aquele que aplica o passe, objetivar duplo fim, o de opor a uma força moral outra força moral e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química para nos servirmos de uma comparação material, expelindo um fluido com o auxílio de outro fluido. Dessa forma, não só opera um desprendimento salutar, como igualmente fortalece os órgãos enfraquecidos por longa e vigorosa constrição. Compreende-se, em suma, que o poder da ação fluídica está na razão direta, não somente da energia da vontade, mas sobretudo da qualidade do fluido introduzido, e segundo o que deixamos dito, que essa qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Daí se segue que um magnetizador ordinário que atuasse maquinalmente apenas por magnetizar, fraco ou nenhum efeito produziria. É de toda necessidade um magnetizador espírita que atue com conhecimento de causa, com a intenção de obter não o sonambulismo ou uma cura orgânica, porém os resultados que vimos de descrever. É, além disso, evidente que uma ação magnética dirigida neste sentido não pode deixar de ser muito proveitosa nos casos de obsessão ordinária, porque então, se o magnetizador tem a auxiliá-lo à vontade do obsidiado, o espírito se vê combatido por dois adversários em lugar de um só. Kardec vai continuar aqui no item 58, mas nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje termina agora. Graças a Deus, obrigado pela audiência e sigam com o Luz na Penumbra. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, amigas ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, dando prosseguimento às instruções dos Espíritos, que hoje será a virtude, a de item 8, a virtude. E para realizar essa tarefa, temos ao nosso lado, como todas as semanas, o nosso estimado Antônio de Pádua e nos dando suporte técnico, o nosso querido Jefferson. Vamos então dar um olá ao Antônio e pedir a ele que comece a nos falar e nos ajudar a refletir sobre o item, a virtude, para que nós não só saibamos do que se trata, mas também consigamos depreender de que forma a virtude pode nos auxiliar na nossa caminhada. Olá, Antônio. Olá, Marta. Nós sempre observamos que Kardec segue nessas instruções que ele nos traz, sejam dele próprio ou dos espíritos que nos mandam as mensagens. Ele segue uma ordem lógica, didática, pedagógica, de forma realmente a nos deixar com tudo à mão para tirar o melhor proveito deste ensinamento. É por isso que ele é considerado o codificador, né? Ele fez um código para isso aqui. É o código da lógica. Isso. Entendeu? Da facilitação para nós. Botou numa ordem e tal. Porque poderia ter trazido esses ensinamentos sem uma ordem, um troço aleatório. Isso. Tudo bem, seriam sempre bons ensinamentos, sem dúvida alguma. Mas quando o grande trabalho dele, que eu acho, foi justamente pôr numa sequência que nos facilita o entendimento. Então nós estamos tratando de um capítulo que fala da perfeição, que nós temos a obrigação proposta por Jesus de nos tornarmos perfeitos como é o Pai Celestial. Então Jesus primeiro nos diz que temos que amar o inimigo, porque se conseguirmos esse feito, estaremos então prontos a nos considerar virtuosos, porque já estaremos praticando quase todas as qualidades que justificam sermos chamados de virtuosos. No último ensinamento aqui, ele trouxe uma mensagem do Lázaro, nos falando do dever que nós temos para conosco mesmos, de cumprir isso, cumprir esse mandamento do Cristo, nos tornar perfeitos, sermos benevolentes, caridosos, toda essa gama de situações que nos levam à perfeição. E nós podemos chamar essas situações, essas qualidades, de virtudes. São as nossas virtudes. A benevolência, a indulgência, a misericórdia, o amor ao próximo, tudo isso são as nossas virtudes. Então a mensagem que está aqui do François-Nicolas Madeleine trata disso, da virtude, nos mostrar o que é realmente isso, nos facilitando o entendimento do que é a proposta que os espíritos têm para nós, usando o Kardec como sendo o nosso interlocutor, o nosso intermediário dessa proposta. Então, o François-Nicolas Madeleine nos diz o seguinte: a virtude, no seu mais alto grau, ou seja, quando atingimos a virtude das virtudes, o máximo das virtudes, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. No item também do homem de bem, Kardec elenca todas as qualidades que deve ter um homem de bem.
ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Está sendo muito eufemista aqui o nosso irmão Madeleine, que lhes tiram o encanto e as atenuam. Ou seja, nós queremos ser virtuosos, adquirir todas essas qualidades que aqui está, ser bom, caridoso, etc. Mas, mesmo quando nós já estamos atingindo esse ponto, infelizmente, ainda temos algumas enfermidades morais que deslustram todo esse nosso esforço. Segue ele aqui. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é um virtuoso, não é? Visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Exatamente. Eu estava até brincando com a Marta aqui antes de começarmos a gravação, falamos da virtude, dizendo que ia falar de mim mesmo, Marta, não é? Porque eu sou um virtuoso. Ora, no momento em que eu digo que sou virtuoso, já deixei de ser. É uma coisa matemática. Se eu chegar aqui e dizer, não, eu sou um sujeito virtuoso, já deixou de ser, porque faltou em mim a modéstia. E assoberbou-se em mim o orgulho. Então, é aquele que ele fala, suas pequenas enfermidades. Porque nós temos que ser isso que está aqui, tudo isso que está aqui, bons, caridosos, laboriosos, sóbrios, modestos, sem ficar nos galardeando disso. Tem que ser uma coisa natural, que nós façamos até sem notar. Se alguém notar, são os outros. Isso. Eu vi uma vez de um personagem famoso na Baixada Fluminense, que eu não vou nem citar o nome, que disse uma vez, bondade não se mostra, bondade se deixa ver. É claro, se eu disser para você, se eu mostrar a minha bondade, já não é mais bom. Você tem que ser bom, e as pessoas que vão ver se você é bom, se não é bom, que vão julgar se você é ou não é, e tudo bem. E você estando em paz com a sua consciência, aquele agrilhão de que falou Marta aqui no programa anterior, a consciência está dizendo a você que está bem, então é o que basta. Você tem que ter o seu dever consigo mesmo. É o caso aqui, a virtude é a mesma coisa. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. É isso aí. Adivinham-na? Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. Ou seja, o virtuoso é singelo, é modesto. Ele não quer aparecer. Não tem motivo, porque se ele quiser aparecer, já deixou de ser virtuoso. Já deu uma arranhadinha no cristal. Não pode. E segue o nosso irmão. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. É o que eu disse, o virtuoso, o homem de bem, não se jacta disso, até porque ele nem sabe que é. Ele não nota, aquilo é uma coisa tão natural dele, que ele não acha aquilo diferente. Ele não acha diferente, porque uma das virtudes é ser indulgente. Então, se ele encontrar alguém que não age como ele age, ele não vai condenar, não vai julgar, não vai se comparar àquela pessoa. Ele vai ser indulgente. Ele vai ser benevolente com a pessoa, vai perdoar se sofreu alguma ofensa. Então ele não nota, ele não tem a sensação de virtuosidade, de virtuosismo. Ele não tem essa sensação dentro dele. Ele não tem isso, por isso é que ele não é orgulhoso. Ele é modesto, é humilde. Aliás, o Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele estava sendo verdadeiro. Que a virtude principal que o Cristo nos mostrou, que é aquela que mais nos tocou, foi a sua humildade e a sua mansuetude. As outras virtudes a gente nem percebeu, porque a gente é tão ignorante que não dá nem para notar. É o inverso, a gente nem sabe que a pessoa é virtuosa, que aquilo não faz parte do nosso cardápio. É verdade. Então não sei o que é aquilo. Que prato é aquele ali? Não sei, nunca comi.
Então, a virtude que a pessoa tem, a gente nem nota, porque a gente não sabe do que se trata. Agora, do Cristo chamou tanta atenção foi a sua humildade e a sua mansuetude. A capacidade de compreender os outros, de entender, se colocar no lugar do outro. Então, quem é realmente assim, não se jacta disso, deixa-se ver. É a virtude assim compreendida e praticada, é a essa virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde ele próprio das suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e odiosas covardias. Ele está nos dizendo aqui como devemos ser. Citou exemplos aqui que eu tenho certeza absoluta de que eram homens dessa magnitude que ele nos mostra, São Vicente de Paulo, o cura d'Ars. Mas nós temos que admitir que nós estamos longe disso, muito longe disso. Nós, se tivermos uma virtudezinha, já saímos para ir batendo tambor, tocando corneta, chamando a atenção de todo mundo para essa nossa suposta virtude. Agora, tem essa recomendação aqui, nós temos que nos esforçar para tentar nos enquadrar nisso aqui. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, e tudo bem. Agora nós temos que começar a praticar o que é proposto por homem de bem, o que é proposto por cumprimento do dever. Neste capítulo aqui está isso. Homem de bem, o bom espírita, o dever como deve ser cumprido, amar até o inimigo, pelo menos tentarmos amar o inimigo, para que as virtudes apareçam em nós. E temos que nos esforçar muito, mas muito mesmo, para sermos modestos. Tentar levar essas virtudes até esse nosso próprio conhecimento. Aquilo está na massa do sangue, sai pelos nossos poros, sem que a gente sinta. As pessoas é que vão, de repente, comentar e você fala, não, exagero de vossa parte. Eu tenho um exemplo claro disso aqui, nosso irmão Chico Xavier. Quem não pode dizer que ele não era um virtuoso? É um poço de virtudes. E era um sujeito modesto, né? Ao extremo, de uma compreensão dos problemas alheios, inclusive eu acho que ajudado pela modéstia, porque sendo modesto ele compreendia as dores das outras pessoas, não se sobrepujava porque ele não estivesse passando por aquilo. Então é um exemplo que nós temos assim mais perto de nós. Podemos estar aqui, temos a história dele aqui, quase que quando espírita quase que sabe de qual é salteada a história e os casos de Chico Xavier. Está na literatura, está no cinema, está no teatro, há diversos meios de tomar conhecimento da história dele, e não tem como buscar ali um deslustre qualquer nas suas virtudes. Então é um exemplo que nós temos. Longe estou eu, e acredito que a grande maioria de nós está de poder estar abaixado junto ali a bainha da calça dele. Mas podemos olhar para cima e ver, bom, esse irmão está conseguindo, eu vou tentar conseguir. Pode não ser, com certeza não vai ser nesta encarnação, pode não ser na próxima, mas eu tenho pelo menos um objetivo, um norte. A bússola está apontando para aquela direção, é ali, para ali que eu tenho que ir. Isso é perto de nós, porque ninguém aqui de nós conheceu o cura d'Ars, nós não conhecemos pessoalmente Vicente de Paulo. Então, nós não temos noção, mas temos um irmão que conviveu conosco até há pouco tempo. Então, que ele nos sirva de exemplo para isso. Em princípio, o homem que se enaltece, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é?
Admito perfeitamente que o homem que pratica o bem experimenta uma sensação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. É isso aí, gente. Se você tem umas virtudes, pratica as virtudes, claro que você vai sentir dentro de si uma sensação maravilhosa. É a sensação da felicidade, que toda virtude que nós tenhamos, ela é exercida em função do outro. Diz aqui, ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. Essas virtudes todas é do nosso relacionamento com o outro. Não é nenhuma sozinho na ilha deserta que eu vou ser modesto com quem? Com o coqueiro? Não vou ser. Então, essas virtudes são do nosso comportamento em relação ao outro. Então, isso causa em nós uma felicidade muito grande quando nós fazemos o bem para o próximo. Dentro de nós, vamos ficar radiantes. Isso é natural, isso é matemático, isso é físico. Agora, não podemos exteriorizar esse sentimento. Que nós podemos é deixar resplandecer no nosso semblante, no nosso rosto, aquela beleza interior, que nós não temos como impedir. A serenidade que ao chegarmos as pessoas dizem, puxa, fulano chegou aqui, sentimos assim um momentozinho bom, uma paz, estando bem acompanhado, não sei. Isso você não pode impedir que essas coisas se exteriorizem. Você chegou e você trouxe a paz, né? Como São Francisco de Assis, segundo o cônjuge, melhor dizendo, na prece, que tem o título de prece de São Francisco, diz que nós devemos pregar a paz, né? Onde houver ódio, que eu levo amor, onde houver tristeza, que eu levo alegria. Então, essa pessoa é virtuosa, ela tem que sentir dentro de si toda a felicidade do mundo. A felicidade consiste em fazer o bem ao próximo. Se você está fazendo bem, você fica feliz. Agora, não pode deixar que você fazer que isso se exteriorize. Se isso for exteriorizado, é pela natureza. Se um espírito como São Francisco assim chegar aqui perto de nós, claro que ele vai transformar um ambiente nosso num ambiente muito melhor. Mas não porque ele falou, não, a partir de agora o ambiente vai melhorar. Não, é automático. Exala. Exala, da natureza. É. Assim como o aroma ruim exala, o aroma bom também. Claro. Se ele se sente bem, então aquilo exala para nós. Mas é uma coisa natural, não é uma coisa forçada por ele. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Isso aí, o homem, e eu me incluo entre eles aqui, um ser da espécie humana, né? Então estou longe. Diz assim, a espécie humana na Terra está longe. Jamais esbarreis em semelhante escolha. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Entretanto, eu lhe direi, mas vale uma pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Olha, gente, o que ele está nos dizendo aqui? Incrível, hein? Eu posso ter raríssimas virtudes, pouquíssimas, mas elas têm que ser com modéstia. Porque, inclusive, quando eu estou modesto e começo a admitir que eu tenho poucas virtudes, eu já estou tendo condição de me trabalhar para adquirir outras, porque eu vejo que certas virtudes eu ainda não tenho. Então, eu consigo, pela modéstia, pela humildade, trabalhar para que venha. Agora, se eu tenho uma virtude, ou muitas até, mas sou orgulhoso, como diz aqui, não adianta, porque o orgulho impede de eu saber que preciso de adquirir as verdadeiras virtudes, as novas virtudes. E ainda desluxo as que eu tenho. Então, vejam bem, gente, é muito mais inteligente ser modesto, humilde, admitir que não tem virtude nenhuma, como é o meu caso, ou se tem umazinha. Olha, eu sou uma pessoa realmente que me toca muito o coração ver uma pessoa triste, necessitada. Eu sinto um constrangimento no coração. É uma virtude, beleza. Se você sinceramente se reconhece como tal, ótimo, mas que seja modesto nisso. É uma virtude que você tem, toque para frente, procure melhorá-la mais ainda, praticá-la, e que ela seja reforço para você adquirir outras. Com humildade e com modéstia. Agora, se você tiver várias, ou supostamente tiver várias, começar a alardear, amigo, já não tem mais. Verdade. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. É pela humildade
que um dia elas haverão de redimir-se. Frase lapidar de Madeleine. Nós todos estamos aqui na Terra, várias humanidades já passaram aqui, impérios e mais impérios, cresceram, fizeram, aconteceram, foram destruídos. A humanidade está, sobe, abaixa um pouquinho, avança. E por quê? Por causa do orgulho, do egoísmo, do amor próprio, do interesse pessoal, que a Marta sempre lembra aqui. Agora, o que é que vai fazer que realmente esse círculo vicioso se quebre? É a humildade. A humildade que um dia elas haverão de redimir. Ou seja, pela humildade que nós vamos nos redimir de tudo isso, que nós estamos aqui há milênios neste planeta fazendo e acontecendo, dando carta e jogando de mão, nos achando os reis do mundo. E não somos, gente. Temos que ser humildes e admitir que não somos os reis dos animais aqui, entendeu? Somos os queridinhos da criação. Não somos. Nós estamos num estágio, que já abandonamos vários estágios anteriores, estamos num determinado estágio. Mas nesse estágio, estamos no começo. Também, citando a Marta aqui, estamos na segunda ordem. Segundo degrau, terceira ordem, segundo degrau na escala dos mundos. Não. Estamos assim, quase na rabeira. É verdade. Estamos em penúltimo lugar. Estamos colocados num honroso penúltimo lugar. Então, gente, vamos pensar. Nós estamos longe disso. E agora aqui dentro daquele último, que seriam os primitivos, ali não se discutiu orgulho nem vaidade ali com eles. Porque eles estavam num estágio tão atrasado que eles precisavam discutir primeiro a violência, né, a ignorância completa, o desconhecimento das coisas. Mas no momento que saímos desse estágio de selvagens, degladiadores, já com algum conhecimento adquirido, instalou-se em nós um orgulho, uma vaidade descomunal, porque adquirimos um pequeno conhecimentozinho intelectual ou moral. E é isso que está travancando aqui há não sei quantos mil anos o nosso progresso. É verdade. E agora, com o advento dessas doutrinas maravilhosas, é que nós estamos sendo alertados para quebrar esse negócio. E só com humildade e modéstia é que vamos quebrar esse círculo vicioso. Não pensem que se mantivermos orgulhosos, nós vamos sair disso. Só sairemos através de humildade, muita modéstia, muita resignação, reconhecimento da nossa insignificância e de penúltimos colocados na escala ainda. Temos muito a galgar pela frente. E só vamos conseguir com humildade. Sejamos, pois, humildes. Sejamos simples, puros de coração, como nos propôs o Cristo no Sermão do Monte. Tenho dito, Marta. É verdade. E é muito importante que você ressaltou de forma recorrente ao longo de toda a sua fala a importância da humildade nesse processo. Porque quando ele fala aqui da virtude, ele está dizendo, nós devemos conquistar a virtude, que é o quê? O somatório, né? O conjunto de todas as qualidades que caracterizam o homem de bem. Mas para que isso aconteça, é preciso que você permeie a virtude ou o conjunto de qualidades com modéstia, com humildade. Porque é importantíssimo a gente entender. Sem a humildade, nada feito. Então, é como ele diz, é preferível que você tenha pouca virtude, poucas, né? Mas que sejam firmes, com modéstia, com simplicidade, ou seja, você de fato adquiriu, é pouquinho, mas não importa, você adquiriu, e aquilo que você adquiriu mesmo, né, de verdade, aquilo exala de você, aquilo sai, como o Antônio disse, dos teus poros, naturalmente. É pouco, não importa, mas esse pouco é de verdade, do que você tentar ter várias e, na realidade, não conquistá-las porque você não consegue ser humilde. E enquanto você não for humilde, ou seja, enquanto você achar que você realmente é o bambambam naquilo ali, é sinal de que você ainda não adquiriu. Como é algo que precisamos,
Está aqui elencado, né? Primeiro nos fala do dever, agora nos fala sobre a virtude. Nós entendemos que precisamos desenvolver a virtude, esse conjunto. E isso tem que ser o quê? Uma meta de perfeição, para que um dia todos nós atinjamos. Então, o homem virtuoso é o homem evangelizado. Então, vamos ficando por hoje aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.